Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, por sugestão do nosso seguidor, nós vamos falar sobre a questão da interferência da mente do médium nas comunicações mediúnicas, algo conhecido por nós como animismo. Será que o animismo é algo totalmente ruim? Será que tem algo de bom no processo anímico? Então dá um joinha no vídeo, se inscreve aí no canal e deixa rodar a vinheta, que depois da vinheta a gente vai estar falando sobre isso. Bom, se nós formos analisar a origem do emprego do termo animismo, ou a origem da palavra animismo, a gente vai ver que ela se refere ao desenvolvimento das faculdades da alma de um indivíduo. Então, teoricamente, quanto mais anímico é uma pessoa, mais ela tem desenvolvida as suas faculdades da alma, suas faculdades mentais, intelectuais, sua força de espírito, esse tipo de coisa. É que o espiritismo aqui no Ocidente, ele usou a palavra animismo para se referir a quando um médium, na ocasião de uma comunicação mediúnica, quando o médium então interfere na comunicação, não transmitindo aquilo que o espírito deveria estar passando, mas existe nesse caso a interferência daquilo que o médium acredita como verdade, aquilo que ele gostaria de falar, aquilo que ele acha sobre um determinado assunto. E esse é um tipo de problema que acontece muito com médiums intuitivos ou com médiums semi-mecânicos. Para você encontrar uma comunicação onde não haja interferência anímica do médium, você vai ter que pegar um médium totalmente 100% inconsciente, o que é muito difícil de encontrar, né? Como era o caso do Chico Xavier. Então, nos demais casos de médiums semi-conscientes, de médiums totalmente conscientes, que são os médiums intuitivos, sempre vai haver uma interferência anímica, em maior ou em menor grau. Por que acontece isso? Porque quando existe uma comunicação 100% verdadeira, onde não existe a interferência da mente do médium, é porque é uma comunicação em que o espírito se apossou completamente do corpo do médium. No caso de médiums semiconscientes, o médium ele está meio que no estado de torpor, num estado mais ou menos consciente, em que o espírito se comunica, seja através da psicofonia ou através da psicografia, mas o espírito se comunica através dele, ele meio que projeta, através de ondas mentais, a ideia no cérebro do indivíduo ou na mente do médium, e ele vai conseguir, por assim dizer, se expressar a ideia através dos recursos mentais e intelectuais que o médium oferece. Então, se for um médium com um vocabulário mais rico, o espírito vai conseguir se comunicar melhor. Isso, de certa forma, não deixa de ser uma interferência anímica, ok? Eu digo anímica porque algo do médium está sendo dado ou está sendo oferecido ao espírito para essa comunicação. Então, se a gente for olhar por esse prisma, é importante que o médium se desenvolva animicamente, ou seja, que ele consiga, com o passar do tempo, desenvolver-se intelectualmente, aprender coisas novas, ter uma ampla literatura no seu arquétipo mental, para que o espírito consiga se comunicar com maior clareza. Então, olhando por esse ponto de vista, é positivo o desenvolvimento anímico do médium. Só que o caso é um pouco diferente quando começa a haver uma interferência deliberada do médium na comunicação. Ou seja, quando o espírito ele passa uma determinada informação, mas o médium, ele de alguma forma, ele começa a não concordar ou acha que o espírito não deveria falar aquilo, e ele começa a colocar suas próprias ideias na comunicação. E cara, o pior é que isso acontece bastante. É o típico caso das mistificações. Então é por isso que é sempre importante, né, para você ter consciência, para você poder pegar uma comunicação, seja ela escrita ou verbal, para você poder confiar naquela comunicação, algumas dicas é sempre muito importante. Primeiro, nunca acredite cegamente em nada que vem através de um médium. O próprio Allan Kardec dizia isso. É preferível você recusar 99 verdades do que acreditar em uma única mentira. Então, repito, sempre você tem a liberdade de questionar a comunicação, seja ela qual for,
de quem quer que seja. Se houver a possibilidade, é sempre adequado você procurar buscar, através de uma casa espírita, ou avaliar as mensagens segundo o grau de humildade do médium que está se colocando na comunicação. Se for um médium que não gosta de estudar, se for um médium que não gosta muito de aceitar sugestões, se for um médium que não está aberto para a sua transformação moral, pode ser que você esteja caindo numa cilada, porque é justamente desse tipo de médiums que os espíritos de baixo padrão vibratório gostam de usar deles para transmitir mensagens que não são verdadeiras. Então, uma terceira dica: não coloque o médium num pedestal de santo, de guru ou de alguém dotado de uma capacidade especial, escolhido por Deus, porque não é nada disso. O médium, na maioria das vezes, ele traz a ferramenta da mediunidade como um recurso que foi oferecido pelo alto para ele estar desenvolvendo-se moralmente, para estar também prestando algum tipo de serviço à humanidade, em que gradativamente ele vai, de certa forma, anulando alguns débitos kármicos de vidas passadas. Então isso já desmistifica aquela ideia de que o médium é alguém especial. Ah, porque o médium falou, está falado e é inquestionável. Não é assim que funciona. Então, com essa questão, com toda a abertura que está acontecendo, aqui no Brasil especialmente, com tantos casos de pessoas vendo espíritos, se comunicando com espíritos, tantos médiuns aparecendo, isso vem demonstrar para nós que esse é um período em que algumas quebras de paradigma estão acontecendo no nosso planeta. A função principal, tanto do espiritismo como de qualquer outra linha esotérica que trabalhe com a comunicação com espíritos, é demonstrar que todas aquelas leis que a gente achava que existiam até pouco tempo atrás, como céu eterno, inferno eterno, nada disso é verdade. Foi isso que o Espiritismo veio provar. Ele veio demonstrar que cada um de nós somos responsáveis pela nossa vivência aqui na matéria, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, que a vida continua, que em algum momento dessa jornada nós vamos estar voltando aqui para a matéria para viver novas experiências, e tudo isso para que em algum momento da jornada nós venhamos a descobrir toda a luz que cada um de nós carrega. Foi para isso que veio tanto o Espiritismo, como Umbanda, como qualquer outra linha doutrinária religiosa. E não para criar novos santos ou outra forma de guru. Ok, pessoal? O recado por hoje é esse. Espero que eu possa ter respondido a sua pergunta. Um grande abraço a todos, namastê, muita paz e até a próxima.